Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Falamos hoje sobre um tema que atravessa séculos e ao mesmo tempo se mostra cada vez mais urgente. A relação entre o trabalho, a educação moral e as profundas transformações provocadas pela tecnologia em nossas vidas. Em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, capítulo 3, trata da lei do trabalho. Por que trabalhamos? Onde nasce essa necessidade? Quais os limites do trabalho humano? Ao final desse capítulo, encontramos um trecho de impressionante atualidade que diz o seguinte: não basta se diga ao homem que lhe cobre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover à sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador ter do que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral livresca, e sim à que consiste na arte de formar caracteres, à que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a avalanche de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte, a da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Aqui percebemos como Kardec, há mais de 160 anos, já apontava um dos grandes desafios do nosso tempo. Não basta existir trabalho, é preciso existir preparo humano para o trabalho. E não falamos apenas do preparo técnico, mas de preparo moral, emocional, psicológico e cidadão. A sociedade contemporânea vive um paradoxo claro. Nunca tivemos tanta tecnologia e, ao mesmo tempo, tantas pessoas despreparadas para acompanhar as transformações que ela produz. Temos mais oportunidades do que qualquer geração antes de nós, mas também mais ansiedade, mais insegurança e mais medo do futuro. Tudo isso nos conduz novamente ao ponto central destacado por Kardec, a educação moral. A inteligência artificial já está transformando o planeta. Profissões inteiras estão desaparecendo. Outras estão se modificando radicalmente. Milhões de pessoas, especialmente aquelas com baixa escolaridade, acabam ficando à margem desse movimento, muitas vezes sem sequer perceber que estão ficando para trás. Hoje, não é apenas o trabalhador braçal que teme o futuro. Professores, contadores, atendentes, jornalistas, motoristas, todos estão sendo impactados. Mas Kardec já alertava. A raiz do problema não está na falta de produção, e sim na falta de preparação moral da humanidade. No contexto atual, isso se traduz em falta de educação básica sólida, falta de preparo emocional para lidar com as mudanças, ausência de consciência financeira e previdenciária, carência de disciplina, foco e perseverança, escassez de hábitos que protejam o indivíduo nos dias inevitáveis de dificuldade.
Quando falamos em educação moral, falamos da formação do caráter. Falamos de hábitos de ordem, respeito ao outro, responsabilidade consigo mesmo, senso de dever, disciplina, previdência pessoal, capacidade de lidar com frustrações, coragem para recomeçar, ética, solidariedade, cooperação. Tudo aquilo que hoje chamamos de habilidades socioemocionais. O mundo moderno está deixando isso cada vez mais evidente. Diante da tecnologia, não vencem apenas os mais inteligentes, vencem os mais adaptáveis, os mais organizados, os mais disciplinados e resilientes. Conforme afirmou Kardec, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, e é justamente isso que falta a muitas pessoas hoje. No Brasil, mais de 70 milhões de pessoas vivem com baixa escolaridade. São exatamente elas as mais afetadas pelas mudanças trazidas pela inteligência artificial. Não por falta de capacidade, mas por nunca terem tido acesso a uma formação que desenvolvesse hábitos básicos de organização, leitura, pensamento crítico, disciplina e previdência. Como diz o próprio texto de Kardec, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Isso era verdade em 1860 e é ainda mais verdadeiro em 2025, quase 2026. O que vemos hoje são pessoas incapazes de planejar financeiramente, trabalhadores sem apoio para aprender novas funções, famílias vivendo no limite e gerações inteiras sem educação emocional, nem em casa, nem na escola. Quando a educação moral falha, a sociedade inteira sofre. O trabalhador do futuro precisará aprender continuamente, ter iniciativa, resolver problemas, controlar emoções, lidar com pressões, adaptar-se às mudanças, cooperar com máquinas e pessoas e assumir responsabilidade pela própria vida. Tudo isso é educação moral, no sentido mais profundo da expressão. Quanto mais tecnologia existe, mais valor tem as qualidades que nenhuma máquina pode substituir: empatia, ética, caráter, criatividade, sensibilidade, consciência e tantas outras. Sem caráter, não há progresso. Sem educação moral, não há bem-estar. Sem hábitos saudáveis, não há estabilidade. Sem preparo, não há futuro. Se há algo que essas reflexões nos mostram, é que o futuro não precisa assustar, mas exige uma construção consciente. A tecnologia muda, as profissões mudam, o mundo muda, mas os valores que sustentam uma vida digna permanecem: disciplina, caráter, empatia, coragem, responsabilidade. Isso não se aprende por acaso. Constrói-se um hábito por vez, exatamente como Kardec descreveu. Que possamos ser parte da geração que não teme o futuro, mas constrói com consciência, preparo e humanidade. Obrigada por estar aqui. Tenha um dia de luz e sabedoria. Até a próxima mensagem e sempre, sinta-se bem todos os dias.